Agora em Campo Grande, 9h34. A Copa do Mundo acabou, chegou ao fim, mas assunto sobre a Copa continua ganhando destaque, é motivo de discussão, e a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN, neste momento, o Paulo Nonato de Souza. Nós falamos dele aqui durante todos os dias da Copa do Mundo. Paulo esteve na Rússia, viajou pela Rússia, várias cidades, acompanhou a seleção brasileira, mostrou pra gente detalhes daquele país e agora está aqui de volta aos estúdios da Rádio CBN, de volta ao Brasil, de volta a Campo Grande. Bom dia, Paulo Nonato, como vai? Bom dia, tudo bem? Ainda no fuso horário russo, acordando 1h da manhã. Jet lag, né? O corpo ainda se readequando aqui, se acostumando. Ó. Diferença de 7 horas, não é mole. Muda bastante, né? Em Samara 8 horas, ainda bem que... Eu vi que dentro da própria Rússia tem um fuso horário de leste a oeste, assim, um negócio de 10 horas também, né? Porque é um país muito extenso. Tem diferenças grandes lá de horário lá também. Excepcional, é o maior país do mundo, né? Paulo, conta pra nós essa experiência, o que é que você viu lá na Rússia, como é que foi pra você ter saído aqui de Campo Grande, ir pra Rússia e viver essa experiência de cobrir uma Copa do Mundo num país tão distante, tão diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa. Absolutamente diferente, é um outro mundo. É outro planeta. Você não tem ideia do quanto a Rússia é diferente do resto do mundo, de todos os lugares por onde eu andei, diferente de qualquer lugar que qualquer pessoa possa andar, possa ir. É realmente diferente. É um país de cultura própria, que não faz nenhuma questão de falar outro idioma, por exemplo. Isso você vê de pessoas de todas as idades, assim, eles se recusam a falar inglês, por exemplo, coisas que nós aqui valorizamos tanto, né? Faz parte do currículo você falar um outro idioma. Lá eles não fazem nenhuma questão, se orgulham de não sair do país nas viagens deles. Muitas pessoas com quem conversei lá, o inglês que eles falam, quando você encontra pessoas que falam inglês, é inglês britânico, não é inglês americano. Meu inglês é americano, então eu tive algumas dificuldades no início lá. Depois como eu adoro a Inglaterra, né, também, é uma referência minha, como um cidadão, eu gosto muito da Inglaterra. Acho até que na outra encarnação eu era da Inglaterra, pela afinidade que eu tenho, mas eu mesmo assim eu tive problema no início, por conta até de pedir uma água, né? Que é water, eu pedi o water, né? E é water, banheiro. Por quantas cidades na Rússia, Paulo? 5 cidades. Banheiro, por exemplo, eu passei um aperto danado lá no dia que eu fui pegar a credencial, porque no hotel eu fui informado de que o estádio ficava a 5 quilômetros do hotel, né? Onde eu deveria pegar a credencial, o estádio lá em Rostov. Aí eu falei, 5 quilômetros, não preciso de táxi. Poxa, eu sou corredor de rua, né? Eu treino todo dia, né? Eu falei, não preciso de táxi, vou a pé. Tava um sol assim de rachar. E eu fui a pé pro estádio. Realmente era super perto, né? Mas eu cheguei lá assim, eu fui tomando água, né? 2 garrafinhas d'água eu sequei no trajeto. Mas cheguei lá desesperado para ir ao banheiro e eles não conseguiam me entender. Entendeu? Não conseguiu. Não conseguiam me entender. Eu queria um banheiro, onde tinha banheiro, né? E não conseguia ver as plaquinhas, né? Porque lá escrito tudo em cirílico, né? Uhum. Então foi um desespero, cara. Uma coisa que foi falada muito antes enfim, toda a imprensa, os próprios brasileiros irem para a Rússia, era o receio de que houvesse uma espécie de não recepção dos russos para com os estrangeiros, até porque eles têm essa cultura muito umbilical, né? Fechada ainda. Mas como é que foi a receptividade? Como é que você sentiu que eles receberam os estrangeiros, a imprensa? Muito bem. Eles facilitavam a vida da gente o máximo que eles podiam, né? A grande maioria. Foi uma felicidade grande para mim, assim, de ter colocado bandeira no meu uniforme, né? Foi uma iniciativa minha, de colocar a bandeira do Brasil no meu uniforme. Então aquilo abria a porta para mim quando eles viam a bandeira do Brasil, né? As pessoas na rua, futebol, porque o Brasil, porque o futebol, porque o futebol é assim, é o que representa o Brasil lá fora.
Eu sempre percebi isso. As pessoas falam do carnaval, etc. Mas o que abre as portas para qualquer brasileiro, o que facilita a vida de qualquer brasileiro lá fora é o futebol. Mas e agora? É a referência. Tá tudo, daqui a pouco mas para eles, não perde. Para eles o Brasil é o melhor do mundo no futebol. Eles admiram, porque o Brasil é outra história quando o Brasil está presente, cara. É outra história, sinceramente. Como é que foi acompanhar a derrota da seleção lá, Paulo? Só concluindo a resposta, só a pergunta dele. Então o futebol, ele representa o Brasil. Então eles olhavam a minha bandeirinha e pronto, já futebolo. Lá em São Petersburgo eu me perdi na volta do treino da seleção. E porque eu achei que eu iria conseguir chegar no hotel parando numa estação que ficava próxima. Só que eu me perdi porque as referências eram todas iguais, né? E eu não conseguia me achar e começou... quando eu cheguei na estação do metrô, era 9 e pouco da noite, estava sol ainda, né? E aí começou a escurecer. E eu comecei a me desesperar. Aí 3 meninos me salvaram e eu fico triste de não ter pedido o nome deles e anotado, tirado foto com eles, porque eles me levaram até a porta do hotel, entendeu? Eles me levaram, assim, andei acho que uns 5, 6 quilômetros com eles, eram skatistas, meninos skatistas, e me levaram até a porta do hotel. Poxa, muito agradecido por eles terem feito isso. E o que foi isso? A bandeirinha que eles viram na minha camisa e o futebol. Eles não falavam nada de inglês, absolutamente nada. Eu fui com eles esse tempo todo de caminhada, eles conversando entre eles em russo, né? E eu não entendendo coisa nenhuma, mas eles me levaram até lá por conta do futebol. Que legal. Entendeu? Você volta da Rússia sem a taça, Paulo Nonato de Souza. Você e a seleção você me brasileira. perguntou do pós-jogo, né? Isso, como foi a derrota, né? Quer dizer, o pós-jogo foi daquele dia foi o pior da história. É como você falar de um velório, sabe, assim, de alguém que você gosta muito. A vitória da seleção era praticamente dada como certa na Rússia lá pelos torcedores. Todo mundo preparado para celebrar a vitória em cima da Bélgica, que não veio. Todo mundo tinha certeza absoluta de que o Brasil seria campeão. E o gol do Renato Augusto, ele deu um fio de esperança, né? E o gol que ele perdeu, a gente se cumprimentou lá na arquibancada, no setor que a gente estava, quer dizer, lá de cobertura do jogo, antes que ele chutasse, antes dele chutar aquele gol que ele perdeu. A gente já se cumprimentou, porque a gente tinha certeza que aquilo era gol. E se o Brasil fizesse aquele gol, a gente tinha certeza que o Brasil ia virar o jogo, com certeza, porque o Brasil é melhor que a Bélgica. Então, assim, vai virar o jogo. Só que é um dia em que nada dá certo e o técnico errou na tática também, não deveria ter deixado aqueles caras jogarem, deveria ter feito o que a França fez. Né? A França não deixou. Paulinho, por exemplo? Quem? Não poderia ter. O Paulinho jogou bem abaixo do que. Paulinho não apareceu direito na Copa. O Paulinho jogou muito abaixo do que ele pode render. Gabriel Jesus, nosso centroavante, não fez um gol na Copa. Incrível. O Giroud também não fez, foi campeão do mundo. Exatamente. É isso, né? Campeão do mundo. O Fagner jogou muito abaixo do que ele pode render. O Fagner no aquecimento, a gente percebeu, antes do jogo, a gente percebeu isso, a gente até comentou entre nós ali, o Fagner estava ofegante. Entendeu? Então, eu como peladeiro, que fui um rato de pelada, então eu sei como é que é isso. Quando tinha um jogo assim decisivo, que tinha muita gente assistindo, eu ficava trêmulo, era como se alguém viesse em mim, tirasse toda a minha energia. Você sentiu esse nervosismo lá na Rússia, então, da seleção brasileira. E a França, surpreendeu você? Eu, inclusive, comentava com os meus colegas, assim, de time, né, de pelada, eu falava assim, ó, toca a bola pra mim, na primeira bola, e eu vou passar pra você, fica perto de mim, porque se eu errar, eu tenho que sair do jogo. Legal. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Paulo Nonato de Souza falando com a gente aqui nos estúdios da CBN, e já voltamos para falar um pouco mais sobre essa experiência que ele teve lá na Rússia. CBN Campo Grande. A Flora Pantanal é especializada em consultoria, prestação de serviços, comercialização e plantio de espécies nativas para regularização ambiental de propriedades rurais e outros empreendimentos. Licenciamento ambiental, CAR e georreferenciamento, assim como restauração ecológica de APP e reserva legal. Converse com nossos especialistas e entenda como a Flora Pantanal pode solucionar a sua questão ambiental. Flora Pantanal, soluções ambientais inteligentes. 3253-2310.
Se você curte informação e compartilha boas notícias, acesse facebook.com/CBNCG Oficial. Fique por dentro de tudo o que acontece em Campo Grande. Conheça nossos bastidores. Envie sua sugestão de pauta por mensagem e tenha acesso a um conteúdo exclusivo. CBN, a rádio que toca notícia também na internet. Quer uma picape nova? Tem Ford Ranger com 5 anos de garantia nos distribuidores Ford. Visite nosso estande na Campo Grande Expo 2018, de 16 a 20 de julho. Faça um test drive e aproveite. Ranger Diesel Automática 2019 a partir de 116 mil à vista. Isso mesmo, automática. Consulte condições especiais da Limited. Planos em 60 meses, taxa zero, bônus de 10 mil no seu usado e facilidades no plano produtor. Venha buscar a sua. No trânsito, a vida vem primeiro. Quer ouvir sua reportagem na rádio CBN? Participe da 10ª edição do Prêmio CBN de Jornalismo Universitário. Acesse cbn.com.br e envie sua reportagem sobre o tema Educação Digital, Cidadania, Ética, Bullying, Privacidade e Relacionamentos. Quais são os desafios do mundo conectado? As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Não fique de fora. CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN Campo Grande. Voltamos aqui aos estudos da CBN, falando com o nosso colega, o Paulo Nonato de Souza, que passou 34 dias lá na Rússia acompanhando a seleção brasileira. Na verdade, viagem pela Europa e pela Rússia também. A França, campeã mundial, surpreendeu você, Paulo? Olha, de certa forma, sim. Não imaginava, eu não colocava, em nenhum momento coloquei a França como uma seleção que pudesse chegar sequer na final, muito menos campeã. Mas, voltando a falar, só para não ficar a ideia de que eu estou culpando o Fagner, nada disso, estou enumerando situações. Eu acho que o técnico errou na tática, não deveria ter deixado os principais jogadores da Bélgica jogar como jogaram, com aquela liberdade. Acho que a gente perdeu também com a ausência do Casemiro. Eu tenho a impressão de que o Casemiro não permitiria que o Lukaku que dominasse, partisse com a bola e tocasse também a bola pro De Bruyne, como o Paulinho permitiu, entendeu? Acho que o Paulinho jogou abaixo do que ele poderia render. Não é à toa que o Barcelona liberou ele de volta pro time lá chinês. Então, assim, a gente perdeu na tática e jogadores que não renderam. O Paulinho tem uma contradição de princípios, que é ser um volante, mas que todo mundo espera que ele faça gols, né? E ele perdeu um gol feito, então, assim, né? Não tá certo isso. Ele é um volante que tem que ser volante. E quando você espera que um volante faça gol, alguma coisa tá errada. É que nem você esperar do centroavante marcar, né? Isso acho é influência mais da imprensa. A imprensa influencia muito, porque fica cobrando o que o volante seja ofensivo, que não tenhamos mais volantes defensivos como tínhamos antigamente, enfim, que é... Ele pode ser um elemento surpresa, né? Como foi no gol que ele fez, mas não acho que a gente não podia esperar dele que ele não marcasse, ele tinha que marcar. Eu ouvia antes lá críticas, inclusive, em relação ao Casemiro, mas o Casemiro não pode ser tão defensivo assim. Cara, é um absurdo alguém dizer isso. E depois que o Brasil perdeu, puxa, como o Casemiro fez falta, assim, entendeu? O interessante desse processo todo é que a seleção brasileira, no último jogo, penúltimo jogo de preparação, jogou contra a Croácia e ganhou por 2-0. 3-0. 3-0? 3-0. Com reservas, né? Então, teve uma mudança no segundo tempo. Impressionante. Né? Agora, o time da Rússia também surpreendeu, né? Eu acho que os russos tiveram... Eles ficaram felizes. Foi uma grata surpresa, né? A Rússia? Claro. Até onde a seleção foi. Olha, os jogadores sentiram muito, né? Depois da eliminação, eu fiquei assistindo na TV, embora não entendesse nada do que eles estavam dizendo, mas assim, jogadores chorando pela eliminação, né? Então eles queriam ir mais adiante, né? E não conseguiram. Mas fizeram uma excelente campanha. O fato de ter chegado nas a seleção pior ranqueada. Chegou na Copa, era a Rússia. Era a Rússia, todo mundo estava dizendo que era assim, mesmo que você realizar um baile para que os outros dançassem, né? Era mais ou menos isso. Mas eles não, eles fizeram muito, muito, muito mais do que isso e mereceram e eu torci pela Rússia.
pelo Mário Fernandes, né? Que é um brasileiro naturalizado, que jogou muito bem. Que fez vilão, gol, foi herói e vilão, né? No mesmo fez jogo. o gol que levou o jogo. O pênalti, né? E estava perdendo de 2-1 na prorrogação e ele empatou o jogo. E quando ele foi para cobrança de pênalti, porque o futebol tem muito isso, né, cara? Mas que tem suas contradições também. Quando o time tá vencendo e aí leva gols de virada, o empate, o revés e vai pro pênalti, ele tá em baixa, a tendência é ele perder, né? Aquela coisa. Tradicionalmente a gente fala isso no futebol. E aquele momento ali era da Rússia, porque eles estavam em desvantagem e o Mário Fernandes foi lá e empatou, né? Quer dizer, aí ele foi pro pênalti e errou o pênalti. Eu queria abordar um outro aspecto também dessa Copa do Mundo, que repercutiu muito, principalmente no começo dela aqui no Brasil, que foi, começou daquela questão dos vídeos, um vídeo que foi gravado por alguns brasileiros em torno de uma russa, né? Falando algumas frases que iam contra ela e tal. E também teve a polêmica do cara que tentou dar um beijo na bochecha de uma repórter brasileira, enfim. Essa relação entre os gêneros, né? A questão do desrespeito à mulher foi uma coisa muito comentada nessa Copa do Mundo. Você sentiu como que isso foi lá presencialmente, né? Como que a imprensa, os russos, todos os turistas que estavam lá viam essa situação, ou uma coisa que não chegou? Não, isso é coisa do mundo fora da... A Rússia é um país machista, né? Então, para eles tanto faz isso aí. Não vi nenhuma repercussão na Rússia em relação a isso. Isso em países como o Brasil, por exemplo, fora da Rússia, não vi nenhuma repercussão sobre isso lá na Rússia. E entre os torcedores, a imprensa lá também não, uma coisa que chegou? Nenhuma. É só a imprensa brasileira que comentou isso. Estou dizendo que eu não vi, né? Não pode ser que tenha havido repercussão. Eu não vi. É mais fora, né? Não vou dizer que a Rússia seja um país machista, sabe? Mas eles não têm esse tipo de visão. Que o Ocidente tem, por exemplo, né? Sobretudo em países em desenvolvimento, como o Brasil, assim. O que houve lá, uma recomendação de uma deputada, né? Para que as russas não tivessem relação, né? Com estrangeiros, né? E aí já houve uma interpretação com cunho racista, de que ela não queria que as russas se relacionassem com negros, né? Porque os filhos iam nascer negros, que eles já tinham tido uma experiência dos Jogos Olímpicos, né? E que aí eu entrevistando pessoas lá da Rússia sobre isso, não era nesse sentido, segundo me foi dito, e sim não sair não ter relacionamento com estrangeiros, independente da cor da pele, né? Então assim, houve esse tipo de repercussão lá em torno dessa matéria. Isso eu vi. E parece que eles levaram a sério ruim, também. né? Foi o lado ruim, né? Foi o lado... Mas assim, eu acho que isso é tudo moda, eu acho. Qatar 2022 agora. Eu quero mostrar, você que está assistindo aí a nossa transmissão, chegou aqui para mim a camisa oficial da Rússia, da Copa da Rússia, Paulo Nonato trazendo direto da Rússia. Essa é original da Rússia. Pena que não é, como você disse. Tá ótimo, linda, maravilhosa. A minha encomenda chegou aqui, tá aqui. A gente vai guardar essa camiseta aqui com bastante carinho. E lembrando que em 2022 o Paulo Nonato já está começando o seu planejamento, com certeza, para o Qatar. Poxa, o Qatar é um sonho, cara. E lá vai ser legal porque as distâncias entre cidades, assim, a maior, segundo eu soube, 56 quilômetros de uma cidade para outra. Fácil, então, eu vou a pé. Eu gosto de andar, gosto de correr, assim, pode deixar que eu vou a pé. Vai ser um mundial excepcional, sem dúvida alguma, diferenciado, e vai ser no outro período do ano também. Paulo, a gente quer agradecer imensamente o fato de você ter integrado nossa equipe durante a Copa da Rússia. Para nós foi engrandecedor também. Poder diariamente aqui chamar você com as informações que você trouxe. Eu tenho certeza que para você foi uma experiência boa, mas para nós também foi uma experiência muito enriquecedora, gratificante e que nos orgulhou bastante de poder ter um colega nosso lá no país da Copa nos informando especificamente aqui os sul-mato-grossenses, né, e os brasileiros, do que estava acontecendo lá. Eu tenho certeza que você também volta da Rússia muito mais rico em cultura, muito mais rico em experiências de vida. E a gente, assim, está muito contente por ter encontrado você nesse momento da história de nossas vidas. Acho que cada profissional aqui ficava aguardando o seu boletim, e o ouvinte CBN também, para saber o que estava acontecendo lá.
Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por você ter integrado o time da CBN nesse período de jogos mundiais de futebol. Eu acho assim que é muito mais do que o futebol, muito além do que o futebol, a história, a Rússia, ela respira história a cada cena, cada lugar que você olha. Então eu tive a felicidade, a sorte de ir, por exemplo, ao Bunker 42 lá do Stalin, né, construído pelo Stalin, para se proteger de uma eventual guerra nuclear, né, com os Estados Unidos. E quando eu era criança, eu tinha acho que 8 ou 9 anos de idade, eu trabalhava na Rádio Clube de Dourados, eu cuidava Telex, não sei se as pessoas sabem o que é Telex. Chegavam as matérias, né? Eu era criança de tudo, chegavam as matérias e eu era o cara que separava as matérias, né? Nacionais, internacionais e estaduais. Eu tinha 8, 9 anos de idade. Tá. E então, assim, eu acompanhei muito essa coisa da Guerra Fria, muito. E eu gosto muito de ficção, essas coisas, eu via até como ficção. E eu ficava lendo aquilo, aqueles nomes russos e tal, que eu decorei todos. Então quando eu me vi lá dentro do bunker, sabe? E eu conhecia a história desse bunker. Da história que você pôde testemunhar, né? Cara, foi espetacular. Eu me senti fazendo parte da Guerra Fria, a Rússia e Estados Unidos. Aliás, União Soviética e Estados Unidos. Isso. Vamos preparando novos projetos e eu tenho certeza que a nossa parceria vai continuar. Obrigado, Paulo. Se Deus quiser. Abração. Abração também. 9h55.